Glória a Deus. Queridos, eu gostaria de pedir aos irmãos para abrir as vossas Bíblias no livro de João, capítulo 4. Nós vamos estar lendo do 1 ao 10. Talvez essa seja a sua primeira vez aqui. Nós queremos dizer que você está em casa. A nossa oração é que você experimente o amor de Deus nesse lugar. Nós somos uma pequena parte da Igreja de Cristo que está espalhada por todo o mundo, que ultrapassa todas as culturas, que transcende todas as idades, e eu estou muito feliz de fazer parte desse corpo, entusiasmado de servir esse Deus. Eu espero que você esteja com o mesmo sentimento, seja trabalhando em qualquer área da casa do Senhor. Nós temos que entender que nós somos privilegiados. Existem no mundo 8 bilhões de pessoas. Deus poderia ter escolhido qualquer um, mas Ele escolheu a você e a mim para trabalhar nessa obra. Então nós somos muito privilegiados. Eu tenho orado ao Senhor por esses dias para trazer uma palavra para a igreja que seja estratégica para esse tempo, que seja estratégica para o propósito dEle nas nossas vidas. Nós somos a geração eleita, o povo santo do Senhor escolhido, e como geração eleita nós não podemos andar por aí sem entendimento, achando que as coisas vão acontecer por si só. Mas nós precisamos estar caminhando todos os dias da nossa vida na luz da palavra do Senhor. E quanto mais nós nos aprofundamos na palavra do Senhor, quanto mais nós nos achegamos perto de Deus, nós não só contemplamos a sua majestade, a sua honra, a sua glória, mas o apóstolo Paulo também nos incentiva no livro de Filipenses 2:5 a nós também contemplarmos a mente do Senhor. Ele vai dizer: tenham entre vocês, irmãos, o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Então nós precisamos não só contemplar o seu amor, a sua glória, a sua majestade, mas também procurarmos entender aquilo que o Senhor tem em mente para o seu povo, aquilo que o Senhor tem em mente para nós. Também em 1 Coríntios 2,16, o apóstolo Paulo vai dizer: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-los? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O nosso Deus, Ele é um Deus de estratégia, Ele é um Deus de planos, Ele é um Deus de propósitos. E no livro de Efésios 1:11 vai dizer que todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que Ele havia resolvido desde o princípio. As grandes corporações, as grandes empresas, elas possuem um quadro de diretores. Cada diretor, ele contribui com uma pequena parcela para o melhor funcionamento de tal companhia. Mas o nosso Deus, Ele não se aconselha com ninguém. O nosso Deus, Ele não precisa de ajuda de ninguém. Ele rege toda a terra, tudo está dentro do controle dEle. Quando Ele faz algo, ninguém pode desfazer. Quando Ele começa algo, ninguém pode impedi-lo. Ele se move sozinho. Ele está fazendo algo e ninguém vai poder impedir isso. Agora nós vamos no nosso texto-chave, que é o João capítulo 4. Eu espero que eu tenha dado tempo de vocês acharem. A palavra do Senhor vai dizer assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem os batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou em uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dara ao seu filho José. Havia-lhe um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou à beira do poço, e isso se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me um pouco de água. E os discípulos haviam ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo um judeu, pede para mim, uma mulher samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. E Jesus então lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem está te pedindo água, você
Senhor meu Deus, eterno Pai, aqui está a sua doce palavra, Senhor. Que nessa noite, papai querido, o Senhor venha falar aos nossos corações. Que o Senhor venha falar, papai querido, de uma forma coletiva, de uma forma individual, para a edificação, papai querido, da tua igreja, para o crescimento do teu reino, Pai. Dai-nos, Senhor Deus, nesse tempo, papai querido, estratégia, dai-nos ferramentas, Pai. Dai-nos clareza, Senhor. Aumenta a nossa visão, Pai, para que nós possamos cumprir aquilo que o Senhor nos chamou, papai querido, para fazer. Nós te louvamos, Pai Espírito Santo. O Senhor é bem-vindo nesse lugar, esse culto é teu, Pai. Faz, papai querido, de acordo com o teu querer e a tua vontade, Senhor. Eu não tenho nada de mim, Senhor, mas é o Senhor quem fala ao teu povo. Amém, Senhor, amém. Queridos, nós estamos no livro de João. O livro de João, ele é separar, o evangelho de João, ele é diferente dos outros evangelhos. O evangelho de Mateus, Marco e Lucas, nós os chamamos de os evangelhos sinópticos. São chamados assim porque eles têm as mesmas histórias, eles têm as mesmas frases, as mesmas palavras. E os evangelhos sinópticos, eles estão um pouco mais voltados a falar a respeito da linhagem natural de Jesus. Eles falam, Mateus, Marco e Lucas, eles estão ali provando que Jesus era o Messias. Eles falam que Jesus, ele veio da semente de Abraão, que ele era filho de Davi, ou seja, da linhagem de Davi. Eles detalham quem era o seu pai, quem era a sua mãe, onde ele nasceu, qual era a profissão do seu pai. Mas João, ele é diferente. Nós vemos a diferença no livro de João, do físico para o espiritual. Ele não está falando João não fala da linhagem genealógica de Cristo, mas ele vai direto à sua espiritualidade. João inicia o seu livro dizendo: no princípio ele era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não podem contê-lo. Havia um homem que foi enviado para testemunhar, para ser testemunha. O seu nome era João. Ele não era luz, mas ele veio para testificar a respeito da luz que estava por vir. E no capítulo 14 do 1 de João, a palavra vai dizer: e o verbo se fez carne, e o plano se fez carne, e o que era uma estratégia no começo se fez carne. Aquilo que era um abstrato se tornou concreto. Aquilo que até então era invisível se tornou visível. E isso é o nosso chamado, querido, nos dias de hoje. Nós precisamos pegar o verbo, a palavra do Senhor, e trazer para o físico. Nós precisamos andar na palavra. Nós precisamos falar a palavra. Nós precisamos direcionar a nossa vida, a nossa família, tomar as nossas decisões dos nossos dias através dos ensinamentos da palavra. Foi por isso que o Senhor a nos deixou, para que nós possamos pegar ela, o verbo, e trazermos para o físico, trazermos para a nossa casa, criarmos os nossos filhos em cima dos ensinamentos que o Senhor nos deixou, fazermos todas as coisas guiados por essa palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. E esse é o nosso papel, esse é o nosso chamado. É por isso que ainda estamos aqui na terra, para que o mundo possa ver o verbo sendo carne, feito carne, não apenas o que falamos, mas também o que fazemos. Eu queria te dizer, e Jesus então se movia. Ele saiu ali da região da Galileia e ele foi então para Samaria. Eu quero te dizer, o sucesso, ele não é um acidente, ele não é a obra do acaso, mas ele é sempre intencional. Se nós ganhamos uma corrida, uma maratona, nós planejamos ganhar, nós planejamos tal coisa, nós nos preparamos. Se vamos à escola e obtemos um certificado, nós nos preparamos para aquilo. O que eu quero dizer é que, se nós queremos sermos eficientes nesse tempo, nós precisamos ter intencionalidade.
Jesus, ele não simplesmente saía de um lugar para outro, mas ele se movia com intenção. Ele sabia sempre para onde ele estava indo. Ele sabia que aonde ele fosse, havia alguém esperando ele. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra verbo, no original grego, ela significa logos, que significa estratégia. No princípio, ele era uma estratégia. Infelizmente, milhões e milhões de cristãos, eles acordam pela manhã, eles oram, eles amam a Cristo, mas infelizmente eles não têm uma estratégia, eles não têm um plano. O verbo se fez carne, a estratégia se fez carne. E Jesus, então, ele foi até a cidade de Samaria, com uma estratégia em mente, com um planejamento em mente. Ele foi com uma intenção. Agora nós precisamos entender as dinâmicas aqui. Os judeus, eles não tinham contato com os samaritanos. Os judeus, eles haviam se isolado dos samaritanos, eles haviam feito uma quarentena dos samaritanos. Os samaritanos, eles eram um grupo diferente de pessoas, estranho de pessoas. Eles habitavam nas montanhas por centenas e centenas de anos. Eles até tinham um certo grau de judaísmo dentro deles, porque também eram filhos do pai Abraão, mas infelizmente eles haviam se corrompido com outras doutrinas e ideias. Então os judeus, quando eles os encontravam, eles discordavam deles. Então os judeus se separaram daqueles que eles discordavam. Mas Jesus, ele não vivia atrás de paredes, ele não vivia atrás de barreiras, ele não vivia atrás de paradigmas culturais, mas ele ultrapassava tudo isso para tocar uma vida, para alcançar as pessoas. Ele ultrapassava toda a religiosidade que havia naquela época, para alcançar os perdidos, para falar aos necessitados, para curar os enfermos, para alcançar aqueles que precisavam de ouvir a sua palavra. Queridos, e nos dias de hoje, nós também precisamos ser assim. A nossa fé, a nossa paixão por Cristo, nosso amor pelo Senhor, não pode ficar atrás de paredes, não pode ficar atrás de barreiras, mas nós precisamos ir e alcançar essas pessoas, falar aquilo que o Senhor já fez na nossa vida. A palavra vai dizer que nós somos o sal da terra. Se nós queremos alcançar o nosso objetivo como cristãos, se nós queremos alcançar os nossos objetivos como cristãos e propagar o Evangelho, nós não podemos ficar atrás de paredes, nós não podemos nos limitar. Eu estou preocupado nos dias de hoje porque muitos de nós só estamos caminhando com pessoas que concordam com a gente, com pessoas que têm o mesmo estilo de vida que a gente, que têm os mesmos ideais, que têm a mesma forma de vestir, de falar. E é claro que nós não podemos ir e nos corromper com o que o mundo está ensinando. Eu sinto que às vezes nós lutamos muito contra a cultura lá de fora, gastamos muito a nossa força lutando contra a cultura que está sendo propagada lá fora, que às vezes nós não estamos gastando as nossas forças para impactá-los, para falar daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, para contar como o Senhor nos transformou, aquilo que Ele fez por nós. A palavra do Senhor vai dizer que nós, como lâmpadas, a lâmpada ela não foi feita para estar debaixo da mesa, o candeeiro não foi feito para estar debaixo da mesa, mas sim para estar em cima da mesa, para trazer claridade a todo o ambiente. Queridos, e nós precisamos ser assim. Aonde nós chegarmos, a luz do Senhor precisa chegar. Nós precisamos levar a luz, clarear os ambientes onde estamos. Não podemos nos limitar e só estarmos com pessoas que concordam com as nossas ideias, que têm os mesmos valores, que têm a nossa fé. Jesus não estava limitado em andar só com os judeus, de andar só com os discípulos, com aqueles que já criam nele, que já criam no Evangelho, que já sabiam que ele era o Messias que estava por vir. Mas ele rompia todas as paredes. Os judeus eles davam uma volta para não passar em Samaria. E Jesus fez questão de ir a Samaria.
ele chega em Samaria, e a Bíblia diz que, cansado da viagem, ele se senta no poço. Ali ele senta no poço, mas ele sabia que aquela samaritana estava vindo. Ele sabia que ela estava vindo àquele lugar. Agora entenda comigo, a Bíblia vai dizer que era por volta do meio-dia. Normalmente as mulheres naquele tempo, elas iam buscar a água no poço por volta de 6 horas da tarde, quando o sol já havia baixado. Então essa mulher, ela foi num horário que não era comum as mulheres irem buscar água no poço, porque o sol estava muito alto. Aquela mulher que estava enfrentando vários problemas, a Bíblia vai dizer um pouquinho mais para frente, que ela já tinha tido 5 casamentos, e o homem que ela estava no momento não era seu esposo. Ela estava evitando a sociedade, ela estava evitando de ir buscar água, ao mesmo horário que as outras mulheres iam buscar a água. E o Senhor, sabendo disso, ele senta-se no poço. Então aquela mulher, quando chega ao poço, ela estava acostumada a encontrar só um poço, mas nesse dia ela encontrou 2 poços, um de água natural e outro de água viva. Jesus, ele é o poço, e se nós bebermos dessa água, nós nunca mais teremos sede. Então ele esperou por aquela mulher, ele sabia que ela estava vindo. Queridos, nós precisamos ser gratos a Deus, porque um dia o Senhor esperou por nós. Estávamos perdidos, estávamos confusos, estávamos sem direção, e o Senhor um dia esperou por nós. E o Senhor um dia tirou dos nossos olhos as escamas, e hoje estamos aqui, podemos vê-lo, podemos contemplá-lo, mas nós não podemos ficar com isso só para nós. O Evangelho não é feito só para nós, mas nós precisamos ir e impactar também a nossa Samaria nesse tempo. Nós precisamos ir todos os dias e intencionalmente quebrar essas barreiras culturais, intencionalmente falar com as pessoas. O fim da nossa conversa, nós podemos até começar de algumas outras formas, de uma forma estratégica com cada pessoa, mas o fim tem que ser sempre levar essas pessoas a Cristo. Então ali ele pede um pouco de água para aquela mulher, e a mulher achou estranho, porque os judeus não conversavam com os samaritanos. Jesus foi controversial. Jesus fez aquilo que outros não estavam fazendo. Ele foi aonde outros não haviam ido. Ele falou com pessoas que os judeus não haviam ainda falado com eles. Ele abraçou aqueles que ainda não haviam recebido um abraço. Ele tocou aqueles que ainda não tinham sido tocados. Nós precisamos olhar para o ministério do Senhor, ver o que Ele tem em mente, como Ele se movia, o que Ele fazia. Ele estava sempre rompendo todas as barreiras para alcançar os perdidos, para alcançar os necessitados. Queridos, e o Senhor tinha uma estratégia para aquele lugar, para Samaria. No ano de 2001, essa nação foi atacada por um grupo de terroristas ali nas Torres Gêmeas. E depois que nos jornais começaram a falar as notícias de como foi arquitetado aquele ataque, nós descobrimos que nós fomos atacados através de células terroristas. O termo célula, ele não nasceu no terrorismo, ele é um termo biológico que vem do corpo humano. Então, essas células, esses terroristas, eles vieram a essa nação, eles se adaptaram na cultura, eles estudaram, eles tinham trabalhos, eles entraram no sistema, e depois que eles já estavam enraizados nesse lugar, eles então atacaram as Torres Gêmeas. Jesus sabia, Jesus não era um samaritano, e ele sabia que para o Evangelho chegar até Samaria, a melhor pessoa para levar o Evangelho para aquele lugar seria uma samaritana.
Aquela mulher não sabia, mas ela era a primeira célula que o Senhor iria infiltrar no corpo de Samaria, no sistema de Samaria. As células, elas têm o trabalho de levar todos os nutrientes para o nosso corpo, elas levam oxigênio, também vírus, também doenças, elas trabalham para levar tudo que nós ingerimos por todo o nosso corpo. Jesus queria colocar a sua palavra dentro daquela samaritana, para que ela fosse a primeira célula que iria se infiltrar no corpo de Samaria. Ela não sabia, mas ela era a primeira célula que o Senhor iria colocar em Samaria. Então Jesus vai àquela cidade com uma estratégia. Jesus vai àquela cidade com uma intenção. E às vezes nós temos muitas demandas na nossa vida, nós temos muitas responsabilidades na nossa vida, e às vezes nós tropeçamos por não ter uma estratégia para como lidar com essas demandas, para como lidar com esses problemas. Nós precisamos identificar aonde está a área que não está funcionando correto, e nós precisamos ter estratégias para sermos efetivos nessas áreas, para nós também obtermos sucesso nessas áreas, para que nós possamos continuar crescendo, avançando, propagando o Evangelho. Aquela mulher era a primeira célula que o Senhor iria colocar no sistema de Samaria. Jesus sabia que a melhor pessoa para ganhar um grupo é uma pessoa pertencente a tal grupo. Não existe ninguém melhor para ganhar um adolescente do que um adolescente, porque o adolescente, ele conhece, ele entende o adolescente. Ninguém entende melhor um homem quanto um homem. Ninguém entende melhor uma mulher, se bem que eu acho que ninguém entende a mulher, né? Mas ninguém entende melhor a mulher do que uma mulher. Esses dias a Thaline estava tomando vitamina para crescer o cabelo, e depois de 3 meses ela cortou o cabelo. Eu falei, mas para que então tomar vitamina? Mas Jesus sabia que a melhor forma de ganhar um samaritano, ganhar os samaritanos, de ganhar aquela região, era através de uma pessoa que pertencia àquele grupo. Aquele povo conhecia essa mulher, eles sabiam dos dilemas dessa mulher, mas quando ela chega na cidade, falando desse evangelho, falando que havia conhecido o Messias, aquele povo então deu crédito para ela. Aquele povo então ouviu ela, porque eles conheciam ela, porque ela era pertencente àquele grupo. Jesus foi até aquele lugar em busca de uma pessoa. Queridos, e às vezes Deus esconde as chaves em uma pessoa. Se todos nós que estamos aqui nessa noite, se até o fim do ano nós orarmos ao Senhor, clamarmos ao Senhor para nos dar estratégia, para nos dar sabedoria, para falar do amor dEle, para compartilhar tudo aquilo que Ele tem feito por nós, e se nós conseguimos, cada um de nós, alcançarmos uma pessoa para o Senhor, Jesus inicia toda a humanidade através de uma pessoa. Ele libertou os filhos de Israel da mão de Faraó através de um. Ele matou o gigante Golias através de um. Ele iniciou todo o povo hebreu através de um. Nós não podemos achar que nós só devemos falar para muitos, mas talvez uma pessoa que nós alcançamos para o Senhor ainda esse ano, talvez essa pessoa vai ser a chave para esse lugar. Aquela mulher era a chave daquela cidade, e às vezes nós achamos que o Senhor esconde as suas chaves em lugares altos, em pessoas poderosas, em pessoas que têm muito estudo, mas Jesus escondeu a chave daquele lugar numa mulher com sérios problemas, numa mulher que era rejeitada pela sociedade, numa mulher que evitava a sociedade, numa mulher que havia sido excluída por todos. Mas Jesus sabia que ela era a chave para a propagação do Evangelho naquele lugar. Aquela mulher, ela havia conhecido 6 homens, mas naquele dia ela conheceu o 7º homem, o homem perfeito,
o exemplo perfeito, o Verbo feito carne, o Criador dos céus e da terra, ele se sentou em um poço e esperou por uma pessoa, por uma mulher. Lembrando que as mulheres no tempo de Jesus, elas não tinham tanto mérito, elas não eram tão valorizadas, elas não eram tão relevantes naquele tempo. E Jesus vai àquela cidade e ele esperou por uma pessoa. Jesus precisou enviar os seus discípulos para ir buscar alimentos, porque os discípulos ainda não estavam preparados para aquilo. Eles ainda não haviam entendido completamente o amor do Senhor. Então o Senhor precisou enviá-los para buscar alimento, para que eles não atrapalhassem aquilo que o Senhor precisava fazer naquela mulher, para que eles não atrapalhassem, para que o Evangelho, para que o amor do Senhor alcançasse aquela mulher. Então quando eles chegaram, é claro que eles acharam estranho, mas eles, ao longo da história, eles descobriram que o Senhor veio justamente para aquele tipo de pessoa, que o Senhor veio foi para os perdidos, que o Senhor havia vindo para os doentes, não para os sãos. O Senhor veio à terra para tocar os necessitados, para curar os leprosos, para trazer vida àqueles que achavam que a sua vida não tinha significância. Aquela mulher talvez achou que a sua situação nunca iria passar. Talvez antes de ir ao poço, ela olha para o espelho sem esperança, achando que nada ia mudar, achando que a sua situação seria permanente. Queridos, eu quero dizer para você nessa noite, e o Senhor falava isso no meu coração hoje, o Senhor está dizendo: a sua situação difícil que você está enfrentando, seja ela em qualquer área da sua vida, vai passar. Jesus andou onde outros não andavam. Eu quero te dizer nessa noite, continue andando. Às vezes sim, passamos por tempestades, mas continue andando. Continue indo a lugares que outros não foram. A nossa oração é para que essa igreja vá a lugares que outros não foram, para que nós possamos ir e tocar aqueles que ainda não foi tocado, alcançar os que não foram alcançados. Mas para que façamos isso e para que tenhamos sucesso na propagação do reino, para que nós precisamos ter uma estratégia, não estarmos limitados só com nós mesmos, não podemos ser um grupo fechado, nós não podemos nunca classificar as pessoas, mas o nosso olhar precisa ser o mesmo olhar do Senhor. Queridos, a dor do nosso irmão precisa ser a nossa dor. Nós precisamos olhar o mundo com as lentes do Senhor, olhar para os perdidos, entender que se nós não falarmos do amor de Cristo, como eles vão conhecer? Se na nossa conversa não tiver o Senhor, o seu Evangelho, o seu amor, como eles irão saber a verdade? Como eles irão ter um encontro com o Senhor se nós não mostrar esse amor para eles? Gostaria que os irmãos colocassem de pé, por favor. Nós não podemos perder tempo, igreja. O tempo é uma fonte muito limitada. O que fazemos com o nosso tempo está determinando o nosso futuro. O que fazemos com o nosso tempo hoje está determinando a direção que nós estamos caminhando e que estamos levando a nossa família. Jesus inicia o seu evangelho Jesus inicia o seu ministério aos 30 anos e aos 33 anos e meio ele foi crucificado. Em 3 anos o Senhor virou o mundo de ponta cabeça. Ele estava sempre ocupado. Ele estava sempre fazendo algo. Nós não vamos conseguir ser bem-sucedidos nesse século 21, no avanço do Evangelho, na propagação do Evangelho, se nós ficarmos parados. Não há tempo para perder. Não há tempo para desperdiçar com coisas que não estão nos edificando, com coisas que não estão fazendo com que as pessoas encontrem a Cristo. Não há tempo para perder com coisas que não estão
nos levando para o Senhor. Em 3 anos o Senhor fez tantas coisas. No último capítulo de João, a palavra vai dizer que tudo isso é apenas uma pequena porção. Porque se tudo aquilo que Jesus fez em 3 anos fosse escrito, os livros do mundo não podiam contê-lo. Ele fez muita coisa. Ele estava sempre se movendo de forma intencional. Ele sempre tinha um plano. Peça ao Senhor nesse tempo uma nova estratégia. Estratégia para as demandas da sua vida, uma estratégia para a sua família. Nós homens principalmente, nós temos o costume de não compartilhar com a nossa família a estratégia que Deus nos deu. Nossos filhos, a nossa esposa, a nossa família precisa estar dentro dessa estratégia. Nós precisamos falar para eles aquilo que Deus tem colocado em nós, para que então a nossa família venha cooperar com o plano, com essa estratégia que o Senhor nos deu. Às vezes nós queremos que as pessoas façam coisas que nós não explicamos para ela. Sente-se com a sua família, planejem-se, façam planos, tenham uma estratégia, busquem ao Senhor em família, e o Senhor fará grandes coisas. Através de uma vida, nós vamos alcançar essa região, em nome de Jesus. Gostaria de chamar os pastores para estar aqui na frente. Nós vamos estar orando nessa noite. Gostaria de pedir para os pastores que nós venhamos orar para que Deus venha estar dando uma nova estratégia para cada um, para que o Senhor venha estar nos levando para Samaria, para que o Senhor venha estar nos levando a olhar o mundo da mesma maneira que o Senhor Jesus vê o mundo. Em nome de Jesus.